inverter um pouquinho essa lógica e vai apresentar os modelos não radiais. Ok? Bom, então vamos primeiro relembrar o que é um modelo radial, para a gente fazer o contraponto e apresentar os modelos não radiais. Quais são as características do modelo radial? Ele tem as duas orientações. A primeira delas é essa, ele é orientado ou ao input ou ao output, só. Não tem outra opção. Não tem outra possibilidade de orientação. Essa é uma diferença dos modelos não radiais, porque eles podem ser orientados ao mesmo tempo para o input e para o output. Quer dizer, eles podem trabalhar nas duas direções. Outra característica do modelo radial, dos modelos radiais. Quem tem? Alguém lembra? Dualidade. Dualidade é qualquer problema de programação linear. Inclusive os não radiais têm os duais e os primários. Outra característica dos modelos radiais é que eles tratam inputs e outputs como se fossem um só. Então eles trabalham a eficiência sempre equiproporcional para todos os inputs e para todos os outputs. Então, por exemplo, uma eficiência de 90% quer dizer que se eu reduzir todos os inputs em 90%, eu chego na fronteira. Ou se for orientação ao output, se eu dividir todos os outputs por 0,9, eu chego na fronteira. Então, é o quanto que eu tenho que aumentar nos outputs, o quanto que eu tenho que reduzir nos inputs, equiproporcionalmente. Então, ele trabalha todos os inputs e todos os outputs como se fosse uma coisa só. É isso que a gente chama de projeção radial na fronteira. Quer dizer, eu projeto cada unidade na fronteira de forma equiproporcional. Uma terceira característica dos modelos radiais. As folgas. Todo modelo radial pode ter um viés causado pelas folgas. O que é esse viés? Eu projeto o DMU na fronteira, de forma radial, né, usando todos os inputs equiproporcionalmente. Só que quando eu faço isso, eu posso chegar num ponto ineficiente. Eu posso ter uma sobrinha de inputs ou uma falta de outputs. E essa sobrinha de inputs, essa falta de outputs é o que eu chamo de folga. Então essa folga ela, é um viés no modelo, por quê? Porque aquela eficiência que eu chego no modelo radial ela pode estar superestimada. Quer dizer, ele pode não ser tão eficiente quanto aquela informação da eficiência está me dizendo. Inclusive eu vou chegar ao extremo de ter um falso eficiente. Que é o quê? Eu chego na eficiência igual a 1, só que eu tenho uma folga. Ou seja, ele é eficiente, mas não é. Quer dizer, ele é eficiente, mas eu tenho uma folga, uma sobrinha de inputs ou uma falta de outputs. Então essas são as principais características do modelo radial. Quais são os modelos radiais que a gente viu? São 5. CCR, BCC, IRS, DRS e o FDH. Então, esses 5 têm essas mesmas características. Orientação ao input ou output, projeção radial na fronteira, ou seja, todos os inputs crescem proporcionalmente aos outputs. Foi exatamente isso que ele não fez aqui, né? Que ele usou um método próprio dele. E o problema das folgas, poder projetar na fronteira e chegar num ponto ineficiente. Aula passada a gente viu os modelos híbridos. Quais são eles? IRS e DRS. Porque eles também tem aquele outro nome, né? Que é o NDRS e o NIRS. Qual é as possíveis retornos de escala do modelo IRS? Crescente ou constante. Então ele pode ser ou constante ou crescente. Não pode ser decrescente. Por isso que ele também é chamado de modelo não decrescente. E do modelo DRS? Constante ou decrescente. Por isso que ele também é chamado de modelo não crescente. Bom, modelos híbridos do DEA. Como é que eu construo isso matematicamente? Na forma dos multiplicadores, na forma primal. Fixa o sinal para
Isso. Eu já tenho o W lá no modelo BCC, só que no modelo BCC o W pode assumir qualquer sinal, positivo ou negativo. Então, para chegar no modelo híbrido, eu fixo o sinal do W. Ou ele vai poder ser menor ou igual a zero, ou maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, que modelo que eu estou tendo? IRS, porque ele só pode ser positivo ou zero. Zero se for constante, positivo se for crescente. E se eu fixar ele, o W como sendo menor ou igual a zero? Aí é o DRS. Ele pode ser ou negativo se for decrescente, e se ele for crescente, ele vai acabar assumindo o valor zero. Então é como se eu estivesse censurando que ele fosse crescente. Então ele automaticamente vai ser zero, porque eu estou limitando o valor dele a zero. E no modelo do envelope? Você deu o sinal da soma dos lambdas. Sinal da soma dos lambdas. Então, no modelo CCR, a soma dos lambdas pode ter qualquer valor. Inclusive, eu posso interpretar o retorno de escala olhando essa soma. No modelo BCC, eu fixo essa soma em quanto? 1. Aí eu estou deixando ele com o retorno variável de escala. Se eu quiser fazer o retorno crescente de escala, o IRS, eu imponho que restrição? Maior ou igual? Se for crescente. Crescente menor ou igual. E se for decrescente, maior ou igual. Então, sempre que a soma dos lambdas der maior que 1, ele é um modelo decrescente. E sempre que a soma dos lambdas der menor que 1, ele é um modelo crescente. Até tinha um dos slides que estava invertido. Mas eu já consertei e tem uma versão nova lá. Então, se alguém tem invertido, eu acho que era na aula do BCC. Então, se alguém tem invertido, baixa lá a versão nova. Tinha alguma inversão lá de sinal. Mas é assim, se for menor ou igual a 1, se a soma dos lambdas é menor ou igual a 1, crescente. Se for maior do que 1, decrescente. Usando os modelos híbridos, como é que eu determino os retornos de escala? Eu comparo o modelo híbrido com quem? Com o BCC. Então, se o BCC der igual ao RS, crescente. Se o BCC der igual ao DRS, decrescente. E se os 4 modelos derem iguais, constante. Quais as principais características do modelo FDH? Os lambdas são binários. Então, como é que eu construo o modelo FDH? Eu pego o modelo BCC e coloco a restrição que o lambda pode ser ou 0 ou 1. Então, lambda binário. O que isso faz? Quando eu falo que o lambda pode ser binário. Para começar, como é que é a fronteira do modelo FDH? A fronteira em degraus, ele elimina as demils virtuais, ou seja, ele só compara uma demil com uma demil real. E um pouco mais longe, na filosofia por trás, ele baseia a eficiência em relações de dominância. Ou seja, todo demil que não é dominado por ninguém, ele classifica como sendo 1. E só são ineficientes as unidades que não são que são dominadas por alguma outra. Então, o modelo FDH ele tende a gerar muito mais empates que o modelo BCC. Justamente porque unidades ineficientes no modelo BCC, que parte da lógica da produtividade, da demil mais produtiva, no modelo FDH não tem isso, ele parte simplesmente da relação de dominância. Então, se ela não for dominada por ninguém, ainda que ela seja não tão produtiva, ela vai ser classificada como 1. Da lógica do modelo FDH. Então, aqui como o modelo FDH é construído, né? Então eu pego a versão dual dos modelos e coloco a exceção que o lambda tem que ser igual a 0 ou 1. O lambda tem que ser binário.
Então, o que é a relação de dominância? É quando todos os inputs são menores e todos os outputs são maiores. Então, toda vez que eu tenho uma unidade que todos os outputs são maiores, todos os inputs são menores, eu falo que essa unidade domina a outra. Então, o FDH ele coloca na fronteira, que é aquela fronteira com forma de degraus, todas as unidades que não são dominadas. E ele compara todo mundo que é dominado com essas unidades. Tranquilo? Então, vamos para os modelos não radiais. Bom, modelos não radiais, eles partem de uma lógica diferente. Ele, inclusive, usa alguns termos nos modelos radiais, mas eles usam esses termos de forma diferente. Então, vou tentar não confundir muito vocês, tentar apresentar passo a passo, e qualquer coisa vocês perguntem. Mas, contrapondo os modelos não radiais com os modelos radiais, a primeira característica é que eles não vão tratar mais os modelos, os inputs e outputs de maneira uniforme. Ou seja, a eficiência não vai mais ser o aumento equiproporcional até chegar na fronteira ou a redução equiproporcional até chegar na fronteira. Cada input e cada output pode ter o seu próprio caminho para chegar na fronteira. Cada input e cada output vai crescer ou decrescer de forma distinta. Então, eles vão ser olhados de formas diferentes. Então, eles vão ter deslocamentos diferentes até a fronteira, não vão ter deslocamentos uniformes. Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença é a orientação. Então, os modelos não radiais podem ter orientações mistas. Ou seja, não precisa escolher orientação input ou output. Ele pode trabalhar ao mesmo tempo, olhando para o input e para o output. Inclusive, esses modelos, eles vão trabalhar com a menor distância até a fronteira. Não mais olhando só para o input e só para o output. Vai olhar os dois ao mesmo tempo e vai ter o menor caminho até chegar na fronteira. É o que ele vai adotar. Então ele vai olhar ao mesmo tempo para os inputs e para os outputs. Terceira característica, eles não vão estar sujeitos aos problemas das folgas. Eu não vou ter falsa eficiente aqui. E a eficiência não vai estar mais superestimada pela questão da folga. O que não significa que as folgas não apareçam aqui. Só que aqui eles vão tratar a folga de uma maneira diferente. Na realidade, aqui eles vão usar a folga para construir o índice de eficiência. Então as folgas vão ter um outro tipo de interpretação desse modelo. Então, a gente vai ver 3 modelos não radiais. Existem outros, mas esses são os principais. Primeiro modelo que a gente vai ver é o modelo aditivo, que ele é também chamado de modelo de Pareto-Kopperman, que é o modelo PK, mas ele é mais chamado de modelo aditivo. Ele foi o primeiro modelo não radial proposto. Depois eu vou falar um pouquinho da história desse modelo. Muitos anos depois, surgiu o modelo SBM, que é o Slack Base Measure. O que é o Slack Base Measure? Medida baseada em folgas, que é como eu falei para vocês. Ele usa as folgas para construir aquele índice de eficiência. Então esse é o modelo SBM. Tem outro tipo de modelo radial, que é o modelo de Russell-Messer, que é o modelo de Russell aprimorado, que é o modelo ERM, que é uma outra forma de se construir a eficiência através de um modelo não radial. Então a gente vai apresentar mais ou menos essas 3 formas, e ao que vem a gente vai implementar alguma dessas formas. Bom, vamos começar com o modelo aditivo. Quem criou o modelo aditivo? Quem criou o modelo aditivo foi os velhos conhecidos nossos, né? O Charles, o Coppola, tem alguns diferentes. Então foram 5 autores que propuseram esse artigo. Entre eles, os 2 que criaram o modelo original. Junto com esses outros autores, né, Golan, Ford, Stutz, eles estão produzindo ainda até hoje, né, são ainda nomes importantes no DEG. E eles propuseram esse modelo em 1985. Só para a gente fazer uma linha do tempo, de quanto é o DEG? 1978.
Quando surgiu o modelo BCC? 1984. E o modelo aditivo surgiu em 1985. Então, o modelo CCR ele foi proposto em 1978. Foi algo inovador, assim, uma nova maneira de se tratar do problema da deficiência. Mas logo de cara começou a se... as pessoas começaram a estudar e aplicar e já começou a ficar claro que o modelo tinha alguns problemas. O primeiro problema foi a questão dos retornos de escala. Quer dizer que aquele modelo trabalhava com retorno constante de escala, só que a maior parte dos problemas da vida tem retornos variáveis de escala. Então, de 78 a 84, se começou a estudar para tentar se chegar a um modelo que tivesse retornos variáveis de escala. E aí se chegou ao modelo BCC. Por que houve a necessidade de se propor um modelo aditivo? Qual que era o problema que eles estavam querendo resolver? Isso foi quase assim que algo que foi por acaso. Assim, que mas não foi a principal motivação. A principal motivação foi justamente a questão dos falsos eficientes e das folgas do modelo. Então eles queriam um modelo que isolasse essa questão. Que não tivesse esse problema da folga e dos falsos eficientes. Então, o título do artigo é Fundações do Modelo Ideia que chega a um resultado que é eficiente pela definição do Pareto-Koopmans. Eu falei dessa definição do Pareto-Koopmans lá na primeira aula. Qual é a definição do Pareto-Koopmans de eficiência? Ninguém lembra? Ele fala o seguinte: uma unidade eficiente, se nenhum input pudesse ser reduzido sem aumentar o output, ou melhor, nenhum input pudesse ser reduzido sem reduzir também o output, ou nenhum output puder aumentado sem aumentar também o input. Então, sempre que eu tiver essa condição, eu chego numa unidade eficiente. O modelo CCR, toda unidade que eu identifico lá como eficiente, ela segue a definição de Pareto-Koopmans? Necessariamente. Por que não? Por causa das folgas. Porque eu posso ter um falso eficiente. Ou seja, eu posso ter uma unidade que tem eficiência igual a 1, mas ainda assim eu posso reduzir um dos inputs sem alterar o output, que é justamente a folga. Então, ele é um falso eficiente. Quer dizer, ele foi identificado como eficiente pelo modelo, mas ele não segue essa definição de Pareto-Koopmans. Por isso que o modelo aditivo também chama de modelo de Pareto-Koopmans, ou de modelo PK. Porque é um modelo que foi proposto com a ideia de identificar somente unidades que seguem essa definição do Pareto-Koopmans. Então, as principais características: foi o primeiro modelo não radial proposto. Então, ele identifica apenas unidades que são eficientes pela definição do Pareto-Koopmans. Quer dizer, ele não tem falsos eficientes. Ele, assim como os modelos radiais, ele permite calcular a contribuição de cada variável e permite calcular as metas e benchmarks de cada DMU ineficiente. Então, ele, assim como os modelos não radiais, ele tem a versão dos multiplicadores e a versão do envelope. A versão dual e a versão primal. A versão dos multiplicadores serve para calcular a contribuição de cada variável. E a versão do envelope serve para achar as metas e os benchmarks das DMUs ineficientes. Só que esse modelo tem um grande problema. Ele, ao contrário dos modelos radiais, ele não permite calcular o índice de eficiência. Eu não vou ter no modelo aditivo um valor entre 0 e 1 que vai me dar um índice de eficiência. Ele vai permitir calcular tudo isso, mas isso aqui não.
Ele vai permitir identificar quais unidades são eficientes, quais são ineficientes, mas não vai dizer quantas unidades ineficientes são ineficientes. Justamente por quê? Porque eu não tenho mais aquela interpretação, né, da eficiência. O quanto os outputs têm de aumentar até chegar na fronteira, ou quantos inputs têm de reduzir até chegar na fronteira. Porque eu não vou ter mais o aumento aqui proporcional e essa redução aqui proporcional. Como unidades métricas, então? Se não essa distância? A meta ele dá do mesmo jeito. Eu posso usar aquelas variáveis lambda, ou posso somar o valor de cada input e de cada output com a folga. Mas a gente chega lá. Vou falar agora do conceito de folga. O modelo aditivo e os modelos não radiais, eles trabalham com esse conceito de folga também. Só que a interpretação deles aqui ela é um pouquinho diferente dos modelos não radiais. Dos modelos radiais. O que é a folga para os modelos radiais? Quando cai uma orientação vertical ou horizontal, e aí aquela parte a mais ou a menos de output ou de input. Exatamente. Nos modelos radiais, a folga aparece só nos casos em que a projeção radial, seja o input, seja o output, leva a um ponto ineficiente, que pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, sempre que a projeção leva a um ponto ineficiente, eu tenho lá uma folga. Então, como é que eu interpreto essa folga? São sobras de input ou faltas de output da projeção radial. Ou seja, quando a projeção radial leva a um ponto ineficiente, são essas folgas, o quanto falta eu reduzir o input, ou quanto falta aumentar o output, até eu chegar no ponto eficiente. E, no caso dos modelos radiais, ele pode ser interpretado como viés no modelo. Sempre que eu tiver a folga, o resultado não chega na eficiência está um pouco enviesado. E eu não tenho muito como consertar isso. No modelo aditivo, as folgas também aparecem, só que elas vão ter uma outra interpretação. Folga, no modelo aditivo, eu não vou trabalhar mais com o conceito de projeção radial. Quer dizer, eu não vou ter mais um valor que eu multiplico os inputs ou multiplico os outputs até chegar na fronteira. Não tem mais isso. Então, as folgas agora não vão aparecer mais de vez em quando, elas vão aparecer sempre. Na realidade, eu só vou trabalhar com folga. E como é que eu vou interpretar essa folga? É a distância que cada output, que cada input vai ter que perseguir até chegar na fronteira. É a distância realmente absoluta de cada input e de cada output até chegar na fronteira. Então eu não vou ter mais aquele θ e aquele n que multiplica os inputs e os outputs. Vou ter simplesmente a folga. E as folgas elas vão ser diferentes para cada input e para cada output. Quer dizer, eu vou ter uma folga para cada input e para cada output. Por isso que ele vai chegar até a fronteira de forma não equiproporcional. Então, essa forma que é utilizada para se determinar a eficiência. Então, aqui eu tenho a fronteira. A fronteira do modelo radial e do não radial ela não vai mudar nada. A fronteira vai ser as mesmas. Só que essa unidade aqui que é ineficiente. Se fosse no modelo radial, como é que eu projetava ela na fronteira? Eu projetava ou para cá, então eu tinha um valor que eu multiplicaria os outputs para chegar aqui, e todos os outputs na mesma proporção, ou eu teria um valor que eu multiplicaria os inputs para chegar até aqui, e todos os inputs na mesma proporção. E aí eu correria o risco de, a hora que eu fizesse isso, chegar aqui num ponto ineficiente e eu ter uma folga. Ou que eu fizesse aqui e chegasse aqui num ponto ineficiente e ter uma folga. Isso é no modelo radial. O modelo não radial, eu vou chegar até a fronteira olhando para os dois ao mesmo tempo, tanto para os inputs quanto para os outputs. A distância
que eu vou ter que aumentar do output até chegar na fronteira, eu chamo de folga. E a distância que eu vou ter que reduzir do input até chegar na fronteira, eu também vou chamar de folga. Então eu vou ter folgas diferentes para cada input e para cada output. E vou chegar num ponto da fronteira que eu olho ao mesmo tempo para as duas orientações. Outra questão importante em relação à orientação é que nos modelos não radiais, nos modelos aditivos, a orientação que eu sigo é a menor possível até chegar na fronteira. Então, é a distância mais curta desse ponto até a fronteira. Aqui eu tenho uma distância longa para chegar aqui, né? Aqui é uma distância também longa. Aqui eu chego no ponto da fronteira mais próximo a ele. Ou seja, o ponto onde ele tem que fazer menos esforço para chegar. Então essa é outra vantagem dos modelos não radiais e do modelo aditivo. Quer dizer, o ponto mais próximo até a fronteira olhando ao mesmo tempo para os inputs e para os outputs. Então, definindo a orientação, né, como sendo a direção dessa projeção, a orientação vai mudar de unidade para unidade, porque esse vetor aqui ele vai mudar, né? Mas é sempre a distância mais próxima até a fronteira. Até aqui tudo bem? Deu para entender esses conceitos? Então vamos ver os modelos. Bom, isso aqui você já viu alguma coisa parecida com isso, né? O que é isso aqui? Outputs vezes lambdas, ou seja, é uma combinação linear de um determinado output de todas as unidades. O que é isso aqui mesmo? Para que eu fazia isso mesmo? Calcular a meta e... Folga. Hã? Questão da fronteira. Ou seja, para eu ter um conjunto convexo, eu tenho aquela propriedade que todo conjunto convexo pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos desse conjunto. Então é a mesma coisa aqui. Eu continuo tendo a mesma fronteira, que é a fronteira convexa. Então, um elemento dessa fronteira convexa vai ter que ser... vai ter que poder ser escrito como uma combinação linear dos outros elementos. Então é isso que está escrito aqui. Bom, isso aqui tinha também nos modelos CCR e BCC. Só que qual que era a diferença? A folga aparecia lá no modelo CCR e BCC? Tinha folga lá? Tinha ou não tinha? Tinha folga. Só que o que mais aparecia lá que não está aparecendo aqui? O θ. Lá eu tinha o θ vezes o x mais a folga. O que era o θ? Era justamente a projeção radial. Ou, no caso do modelo orientado ao output, eu tinha aquele n vezes o y, que era justamente a projeção radial. Quer dizer, o quanto que todos os outputs teriam que ser que aumentar para chegar na fronteira, e aí eu poderia ter a folga que era só abrindo. O quanto todos os inputs teriam que reduzir para chegar na fronteira, e eu teria a folga que seria só abrindo. Aqui eu eliminei esse conceito de projeção radial. Eu tenho simplesmente a folga. Então, o que é a folga nesse caso? Se eu pegar a folga e jogar para cá, é o quanto o output tem que aumentar para chegar na fronteira. Ou se eu pegar essa folga aqui e jogar para cá, é o quanto esse input tem que reduzir para chegar na fronteira. Sendo que cada input, cada output pode ter uma redução diferente. Esse aqui, eu posso ter um input que eu não preciso reduzir nada.
o outro eu reduzo 5, aí eu aumento o output em 10. Então eu posso chegar a esses resultados completamente diferentes. Então essa é a lógica do modelo aditivo. E aí, vamos voltar agora para... Entendendo as distinções, vamos voltar para a função objetiva. Na função objetiva, eu maximizo a soma das formas. Então, maximizando a soma das formas, isso aqui dá para provar geometricamente. Se eu maximizar a soma disso aqui, eu vou chegar na menor distância para isso aqui. Então essa é a lógica. Então eu vou maximizar a soma de todas as folgas, sejam as folgas dos inputs, sejam as folgas dos outputs, e dadas essas restrições, que essa combinação linear tem que ser o valor mais a folga, e essa combinação linear tem que ser o valor da unidade zero menos a folga. Certo? Bom, se uma unidade é eficiente, qual vai ser o valor da função objetiva? Zero. Porque eu não vou ter folga, porque ela já está na fronteira. Então, por isso que o resultado do modelo não é um índice de eficiência entre 0 e 1, como a gente está acostumado. Justamente o contrário. Se for 0, ele é ineficiente. E quanto mais longe de 0, mais ineficiente ele é. Então, eu interpreto ele de maneira diferente do que eu estava interpretando anteriormente. Isso aqui eu preciso ter? Soma dos lambdas igual a 1? Isso aqui é interessante, porque o modelo aditivo, eu posso usar os retornos de escala do mesmo jeito que eu usava nos modelos radiais. Então, se ele tiver essa restrição, ele tem que tipo de retorno de escala? Constante ou variável? Variável. Lembrar que essa restrição aparece no modelo BCC. Não no modelo CCM. Se eu tiver essa restrição, retorno variável. Se eu não tiver, constante. E se eu tiver maior que 1? DRS. Decrescente. E se eu tiver menor que 1? Crescente. DRS. Então, no modelo aditivo eu também posso trabalhar com todas as orientações. Inclusive com a FDH. Quer dizer, se eu propor aqui que o lambda é binário. Tranquilo? Bom, eu tenho a forma dos multiplicadores desse modelo. Outra coisa interessante desse modelo é que é o seguinte: lembrar do modelo radial, o modelo radial foi proposto numa forma fracionária, aí depois eu precisei linearizar, e depois o dual do modelo, e depois eu peguei o dual do modelo linearizado. O modelo aditivo ele já é proposto na forma linear. Então ele não é proposto de uma forma fracionária, então não precisa se preocupar em linearizar nem nada. Mas todo modelo de programação linear tem um dual associado a ele. Então, ele foi proposto dessa forma no envelope, mas eu posso escrever ele na forma dos multiplicadores. Então, ele na forma dos multiplicadores, ele tem essa cara aqui. Então aqui eu tenho os pesos dos inputs e os pesos dos outputs. O que eu faço é o seguinte: eu vou minimizar a combinação do linear dos inputs menos a combinação linear dos outputs. E
colocando como restrição que essa combinação linear tem que ser maior ou igual a zero, e tendo essa restrição que cada peso tem que ser maior ou igual a 1. Então tem a sua lógica lá na hora de transformar os modelos. Mas o que eu vou chegar aqui? No mesmo resultado do anterior. Ou seja, se isso aqui for zero, eficiente. Se for diferente de zero, ineficiente. Quanto mais diferente de zero, mais ineficiente. E eu posso usar esse W aqui também para fazer os retornos de escala. Então, se o W se eu omitir esse W, eu vou ter retorno constante. Se eu colocar o W com qualquer sinal, eu vou ter retornos variáveis. Esse caso aqui. Ou se eu fixar o valor do W maior ou menor que zero, eu vou ter um dos retornos íntegros. Então, daqui para frente, os outros modelos não radiais, eu só vou apresentar a forma do envelope. Não vou apresentar mais a forma dos multiplicadores. Mas saibam que eles existem, essa forma dos multiplicadores, só que eu não quero confundir ainda mais a cabeça de vocês. E eles já começam a ficar complexos demais. Porque os outros modelos radiais já vão ter um monte de restrições. E o dual, cada restrição vira uma variável. Então vai ter modelos que vão ter um monte de variáveis. Então, para não confundir muito, eu só vou usar a forma do envelope. Eu só vou mostrar a forma do envelope, que é a mais utilizada. Mas existe a forma dos multiplicadores e a forma do envelope. No caso do aditivo, a forma dos multiplicadores é um pouco mais simples, né? Então eu também posso, do mesmo jeito que eu fazia lá nos modelos radiais, também calcular a contribuição da variável para a eficiência. Do mesmo jeito. Eu divido a contribuição unitária da variável pelo output virtual, pelo input virtual. Aí eu chego na contribuição da variável também no modelo aditivo. Também posso chegar nele. Até aqui tranquilo? Deu para entender a lógica do modelo? Todo mundo? Sim ou não? Depois não adianta chorar. Depois não adianta chorar de implementar na planilha. Pode entregar. Mas é que na hora que você termina de contar a história, parece que está tudo muito claro mesmo. Depois que a gente vira para lá, né? Vai fazer outra coisa que começa a aparecer problema. Mas essa é a lógica. Bom, comparando o modelo aditivo com o modelo BCC. Como eu falei para vocês, a fronteira é a mesma. Seja ela tendo retorno constante, variável ou híbrido. A fronteira do CCM dos modelos radiais é a mesma. Portanto, todo delírio que é eficiente no modelo aditivo também vai ser eficiente no modelo radial correspondente. Então, no modelo aditivo com retornos variáveis à escala, toda delírio eficiente também vai ser eficiente no modelo BCC. Ou no modelo aditivo com retorno constante de escala, toda delírio eficiente vai ser eficiente no modelo CCE. Só que o inverso não é verdadeiro. Nem toda delírio eficiente no modelo BCC vai ser eficiente no modelo aditivo. Por quê? Por causa dos falsos eficientes gerados para fora. Justamente por causa daquele viés, que aqui não vai aparecer. Então, eu tenho essa relação, mas a relação inversa não é verdadeira. Então, geralmente nos modelos não radiais, eu tenho menos eficientes do que nos modelos radiais, porque eu não vou ter os falsos eficientes. Outra questão é que nos modelos... esse aqui está tão pouco sério, não vou consertar. É o seguinte. Nos modelos radiais, a eficiência ela tem uma interpretação prática. Que interpretação prática é essa?
Por exemplo, uma eficiência de 80% significa o quê? Você pode usar essa eficiência para ver quanto precisa, criar as metas para... Exatamente. Eficiência é isso. É o quanto que eu tenho que reduzir os inputs, ou quanto que eu tenho que aumentar os outputs para chegar na fronteira. Essa é a interpretação prática. O resultado do modelo aditivo tem alguma interpretação prática? Eu estou considerando múltiplos inputs e múltiplos outputs. Aí vamos supor que eu tenho uma variável que é expressa em milhões de dólares. E eu tenho uma outra variável que é expressa em 1, 2, 3. Aí eu chego numa fórmula de 1.200 e não sei quanto. Isso tem algum sentido prático? Na realidade, cada fórmula isolada ela tem um sentido prático, que é o quanto que eu tenho que caminhar até chegar na fronteira. Mas a soma delas é uma salada, eu estou misturando um monte de coisa, unidades completamente diferentes. Então não tem sentido nenhum. Então, a única coisa que eu posso fazer com o resultado do modelo aditivo é separar eficientes de não eficientes. Então, eficiente de zero, ineficiente diferente de zero. E eu posso usar cada fórmula isoladamente para calcular a meta. Mas eu não posso fazer nenhuma interpretação como eu fazia no modelo radial. Não tem essa interpretação prática. Então, esse é um dos grandes problemas do modelo aditivo. E é por isso que o modelo aditivo ficou tanto tempo parado. Quer dizer, ele foi uma grande inovação que os autores tropeçaram nela, né? Que essa questão de eu poder ter orientação mista, de caminhar de forma não proporcional com os inputs e outputs. Só que como ele não tinha esse valor, como o resultado do modelo não tinha esse sentido prático, ele acabou não sendo tão utilizado durante muito tempo. Então, outra grande desvantagem dele é essa invariância à unidade de medida. O que é essa invariância à unidade de medida? Os modelos radiais, eles são invariantes à unidade de medida? Então, por exemplo, o que significa? Eu vou supor que eu tenho uma variável que é expressa em quilos. Aí eu pego, rodo o modelo CCR e acho um ranking de eficiência. Se eu rodar o mesmo modelo, mas em vez da variável expressa em quilos, eu expresso a variável em gramas, eu vou chegar no mesmo resultado. Nos modelos radiais, eu vou chegar no mesmo resultado. Porque eles têm essa característica, ser invariante à unidade de medida. Inclusive, uma das coisas que eu posso fazer é normalizar todas as variáveis. Quer dizer, eu divido todas as variáveis pelo mesmo valor e rodo o modelo e vai chegar exatamente no mesmo resultado. No modelo aditivo isso acontece. Se eu mudar a escala da variável, se eu mudar a unidade da variável, muda o resultado do modelo? O que é o resultado do modelo aditivo? É a soma das fórmulas. Cada fórmula tem sua própria unidade. Então, se eu mudar a escala do modelo, eu mudo o resultado. Apesar de não mudar se ele é eficiente ou ineficiente. A classificação continua a mesma. Mas eu mudo o resultado das fórmulas. Então, o resultado dos modelos CCR e PCC eles são invariantes à unidade de medida, mas o resultado do modelo aditivo ele depende da unidade de medida. Mas como essa folga agregada aí não serve para nada, não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. E a hora que eu pego discreta, e ela já vai bem adaptada, então mudar de quilômetro para metro não vai mudar a eficiência do modelo aditivo. Bom, como é que eu faço metas e benchmarks e contribuição relativa no modelo aditivo?
folgas. Usando as folgas. Então, contribuição relativa. O que eu uso? O peso na forma dos multiplicadores. Então, daquele mesmo jeito que eu fazia lá nos modelos radiais. Eu tenho cada peso de cada unidade. E aí eu divido a contribuição individual, que é o peso vezes a variável, pelo output virtual ou pelo input virtual. Eu vou ter aquela contribuição. Benchmarks no modelo aditivo. Muda a mesma coisa no modelo radial? Se todos vão ter folga, todos os lambdas vão ser... Muda ou não muda? Na verdade não muda. É a mesma coisa. Eu pego aquela variável lambda. Se ela for zero, não é um benchmark. Se ela for diferente de zero, é um benchmark. Mesma coisa. E as metas? Lembrar que nos modelos radiais eu tinha duas formas de calcular a meta. Que forma era essa? O que eu poderia usar para calcular essas metas das unidades ineficientes? Pegar a projeção, Você usava folga ou você usava os lambdas? Eu usava os lambdas ou eu usava não só a folga. Sim, A eficiência vezes vezes o valor mais a folga ou menos a folga. Então eu tinha que usar a projeção radial ponderada, ajustada pela folga ou os lambdas. Aqui eu não tenho mais a projeção radial, então eu uso simplesmente a folga. Então, eu vou pegar cada valor de x menos a sua respectiva folga e cada valor de y mais a sua respectiva folga. Eu vou chegar na meta para aquela variável. Não tenho mais aquela preocupação de projetar na fronteira. E logo, dessa forma, cada input, cada output vai seguir o seu próprio caminho até a fronteira. E eu já falo para vocês que esse caminho vai ser o caminho mais curto até a fronteira. Então, só que eu também posso calcular essa meta do mesmo jeito que eu calculava no modelo radial, que é através dos lambdas. Então, a combinação linear de todos os inputs, de todas as unidades vezes os seus lambdas, também vão dar meta do modelo aditivo. Então, eu vou ter esses dois procedimentos. A diferença é que eu não tenho mais aquela ideia da projeção radial. De eu precisar multiplicar isso aqui por um θ e isso aqui por um n, né? por aquela variável n, que é o inverso do θ. Então, eu projeto na fronteira simplesmente usando as fórmulas. Dúvidas até aqui? Então, a gente chegou a fazer esse exercício lá, eu acho que foi na aula de BCC. É o seguinte, eu tenho, como nesse caso aqui, né, eu tenho dois inputs e tenho um output unitário. E lembrar que essa variável f era uma falsa eficiente. Eu rodava o modelo BCC, ou melhor, foi na aula do modelo CCR. Então, eu rodava o modelo CCR, o modelo indicava essa unidade como sendo eficiente. Só que ela era uma falsa eficiente. Por quê? Porque ela tem uma folga. Então, por exemplo, a unidade C, ela tem a mesma quantidade do input 2, só que ela tem 8 do input 1. Então, eu tenho uma folga de 2. Só que quando eu rodava o modelo CCR, ele me classificava ela como uma falsa eficiente. O que acontece quando eu pego esse mesmo problema e rodo o modelo aditivo? Eu chego nisso aqui. Isso aqui é o resultado da FO. 1, 4, 2, 4. E aqui no meio 0. O que isso me indica?
Quais são as eficientes? C, D e E. A F, a G, a A e a B são ineficientes. Só que eu posso dizer qual delas é mais ou menos ineficiente? Não posso. Por mais que essa aqui tenha 4, essa aqui tenha de 2, como as unidades são escalas completamente diferentes, eu não posso interpretar nada. Então, o mais que eu posso fazer é separar quais são eficientes, quais são ineficientes. Aqui está as fórmulas. Dá para ver que quando a unidade é ineficiente, eu acho que aqui é a somatória das fórmulas, né? Eu não tenho fórmula. E logo que aqui, quando as unidades são eficientes, eu tenho foco. Então, começar a ver no status. Essa primeira unidade é eficiente ou ineficiente? Ineficiente. A segunda? Eficiente. As próximas 3? Eficientes. E as outras 2? Ineficientes. Como é que eu calculo essa meta para o input 1? Subtraindo o quê? Então, aqui eu tenho o input do A, que é 4 e 3. E aqui eu tenho uma folga de 1 aqui no input 1. Logo, o que eu tenho que fazer para achar a meta? Subtrair. Então eu pego aquele input de 4, né? Menos 1 dá 3. Aqui eu tenho o output de 7. E chego aqui numa folga de 4. Então, qual vai ser a meta aqui? 7 menos 4, a meta vai ser 3. Aqui eu não tenho folga nenhuma, eu só repito. Aqui eu tenho uma folga de 2, eu pego o valor lá, menos 2. E aqui eu tenho uma folga de 1, eu pego o valor lá, menos 1, chega a 2. Faço a mesma coisa aqui. Aqui, dá para ver que os inputs, eles seguem caminhos diferentes, né? Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma folga de 1, aqui eu não tenho nada. Quer dizer, eu chego na fronteira simplesmente mexendo em um deles só, o outro mantendo constante. No modelo CCR eu já não conseguiria fazer isso. Quer dizer, eu teria que mexer nos dois ao mesmo tempo. Oi. Será que, então, o modelo aditivo, ele faz aquilo de atacar a restrição? Entendi. Atacar que restrição? Ele mexe com cursos de maneira diferente, então ele deve seguir as leis de devidas restrições. Ele corta a restrição que não fazia nos outros, ele tocava tudo junto. Ele mantinha a mesma proporção. Ou seja, ele pega o que está sobrando e empurra para trás. Então ele obedece a teoria das restrições. Eu nunca vi nada disso, teria que pensar, mas tem lógica. Porque ele vai indo em cada um até chegar na fronteira pela menor distância. Né? Então ele vai pelo mais próximo, assim, pelo que está mais próximo dele chegar até essa fronteira. Estuda muito melhor, então, o modo de produção. Chega a resultados mais consistentes, porque não parte daquela lógica que tudo tem que aumentar proporcionalmente. Aqui é a mesma coisa, e aqui ele só mexeu nessa aqui que ele reduziu em 3, e aqui no output ele poderia ter folga, mas não teve nenhum, então ele simplesmente repete os outros. Ele poderia fazer a mesma coisa usando os lambdas. Por exemplo, aqui ele chegou no lambda de meio e meio. Então, ele chegaria nessa meta fazendo meio vezes os inputs e outputs da unidade 4, mais meio vezes os inputs e outputs da unidade 5. Ele chegaria no mesmo valor. 3, 3, 1. Então, 4 é a D e a E. Então, a D e a E.
4 vezes meio, 2. Mais 2 vezes meio, 1. Então 2 mais 1, 3. Deu a mesma coisa. 2 vezes meio, 1. 4 vezes meio, 2. 2 mais 1, 3. Deu a mesma coisa. E 1 vezes meio mais 1 vezes meio, não deu. Então dá exatamente a mesma coisa aqui. 3, 3, 1. Então, posso fazer tanto usando esses lambdas quanto usando as formas. Vou chegar no mesmo resultado. Certo? Então, esse é o modelo aditivo. Ele partiu dessa outra lógica, né, de olhar ao mesmo tempo para os inputs e para os outputs, de não ser proporcional. Só que ele tinha essa limitação de não chegar no resultado que pudesse ser interpretado e comparado com o modelo, com os modelos radiais. E aí vem o modelo SBM, muitos anos depois. Então o modelo SBM, ele é de 2000. E ele foi inventado por esse cara aqui, né, pelo Tony. Então, mais de 16 anos depois, alguém retomou o modelo aditivo para fazer alguma coisa com ele. Então, o modelo aditivo estava lá meio esquecido. Ninguém usava muito ele. E aí, o Tony desenvolveu essa medida baseada em formas. Qual que é a ideia do modelo SBM? O modelo SBM é muito parecido com o modelo aditivo. A diferença é que ele vai usar aquelas formas do modelo aditivo para construir uma medida baseada em formas. Ou seja, ele vai construir um índice de 0 a 1 baseado naquelas formas. Então ele vai dar um valor entre 0 e 1, mas que obedece aos mesmos preceitos do modelo aditivo. Então essa foi a grande inovação dele. Então, foi publicado no European Journal. O título do artigo é Slack Based Measures of Efficiency in Data and Variable Analysis. Então, ele já propôs, o objetivo do artigo já foi propor esse modelo. Quais são as principais características desse modelo? Ele usa as formas do modelo aditivo para construir o índice de eficiência. Ele é invariante a unidade de medida, da mesma forma que os modelos radiais, diferentemente do modelo aditivo. Então, eu posso fazer o que quiser com as variáveis em termos de mudar a unidade, vou chegar no mesmo resultado. Ele também pode ser expresso na forma dos multiplicadores ou do envelope, mas a gente só vai apresentar a forma dos multiplicadores. Então já começa a complicar demais. Ou melhor, a gente só vai apresentar a forma do envelope. Dos multiplicadores, quem quiser pode pesquisar, mas ele é um pouco complexo, assim, mas dá para entender depois que você já estiver entendendo um pouco melhor de programação linear, né, do que é o dual, do que é o primeiro. Bom, o que é a eficiência do modelo SBM? O que ela representa? Do mesmo jeito que o modelo dos modelos radiais é um valor entre 0 e 1. O que representa a eficiência dos modelos radiais? Projeção. Ou seja, a redução equiproporcional de todos os inputs, ou aumento equiproporcional de todos os outputs até chegar na fronteira. O que poderia representar esse valor entre 0 e 1 no modelo SBM, se eu sei que cada um vai chegar na fronteira por um caminho diferente? Poderia ser a hipotenusa daquele triângulo entre formas, a distância de input e output. Sim, mas aí eu teria. Porque
Ali foi o exemplo de 2 dimensões, né? Mas eu teria N dimensões. Né? Então, o segredo aqui é justamente a palavra média. Eu não tenho mais uma redução ou um aumento igual para todos os inputs e para todos os outputs. Mas é a redução média que esses inputs têm que sofrer e o aumento médio que esses outputs têm que sofrer até chegar na fronteira. Então é como se eu pegasse cada um dos aumentos e das reduções e tirasse uma média. E essa média seria o valor entre 0 e 1. Então essa foi a ideia dele. Então, os valores aqui não são mais equiproporcionais, como eram nos modelos radiais. Por isso que aqui eu vou tratar em termos médios. Porque cada um vai seguir o seu próprio caminho. Cada um vai ter um caminho diferente até a fronteira. Eu posso dividir essa medida que ele propôs em 2 componentes. Numa eficiência relativa aos inputs e numa eficiência relativa aos outputs. E aí, se eu multiplicar essa eficiência relativa aos inputs com a eficiência relativa aos outputs, eu vou chegar no índice global, que é a eficiência global mista da unidade. Então, vamos entender essa medida que ele propôs. Então, não se assustem. Essa é a medida dele. Parece complicado, mas não é tanto. Então, como eu falei para vocês, essa medida dele, ela tem 2 componentes. A eficiência dos inputs e a eficiência dos outputs. A eficiência dos inputs é a parte de cima da equação. E a eficiência dos outputs é a parte de baixo da equação. Então, se eu multiplicar os dois, eu vou ter a medida de eficiência dele. Então, eu posso, inclusive, separar o que significa a eficiência dos inputs. Ali é 1 menos a média da razão entre as folgas e Isso. o input da unidade analisada. A eficiência dos inputs é a redução média dos inputs até chegar na fronteira. E a eficiência dos outputs é o aumento médio dos outputs até chegar na fronteira. E aí, se eu multiplicar os dois, eu vou ter essa eficiência global, que é o aumento médio e a redução média até chegar na fronteira. Vamos entender cada parte dessa equação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a folga dividido pelo valor do input. Vamos supor que a folga é 5 e o valor do output é 50. Ou do input, aliás. Então a folga é 5 e o valor do input é 50. Isso quer dizer o quê? Que em tese eu deveria reduzir 5 dos 50 para chegar na eficiência. Só que relativamente, quanto que isso corresponde? 10%. Então, eu teria que ter uma redução de 10% para chegar na eficiência. Então, se eu pegar cada folga, que é um valor absoluto, e dividir pelo seu respectivo input ou pelo seu respectivo output, eu vou chegar nessa folga relativa, que é uma folga percentual. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando todas as folgas relativas e dividindo pelo número total de inputs. Estou fazendo uma média. E aqui é a mesma coisa. Estou pegando todas as folgas relativas e dividindo pelo número total de outputs. Então, eu estou fazendo uma média. Então, isso aqui é a média das folgas relativas. Então, isso aqui é a média de quantos os inputs têm que reduzir
para eu chegar na fronteira, em termos relativos. Isso aqui é uma média de quantos outputs tem que aumentar para eu chegar na fronteira em termos relativos. É melhor que esse valor seja alto ou seja baixo? Daqui, melhor para aqui. É mais eficiente se isso aqui for alto ou se isso aqui for baixo? Quanto maior for, pior é. Quanto maior for o relativo, pior é. Por isso que eu tenho que fazer 1 menos. Então, se for 1 menos 0, ele é eficiente, tem eficiência igual a 1. Se for 1 menos 50, ele tem eficiência de 50. Porque em tese, em média, todos os inputs tem que reduzir 50%. Se aqui for 30, a eficiência dele é 70%, porque em média todos têm que reduzir 30%. Então, quanto maior for esse valor, mais ineficiente. Então, por isso que eu tenho que fazer 1 menos. E aqui, em termos do output, eu faço 1 mais, porque é o quanto ele tem que aumentar. Então, aí eu divido a eficiência dos inputs pela eficiência dos outputs, que vai ser um valor maior que 1. Do mesmo jeito que aquele teto daquele N, né, o N era sempre o inverso da eficiência. Então, fazendo os dois, eu tenho essa eficiência global dos inputs com os outputs. Então, essa é a lógica do modelo. Então, ele pega a mesma coisa do modelo aditivo, só que ele constrói essa medida baseada em eficiência. E usa essa lógica. Dúvidas? Quer dizer, na hora de fazer o modelo é o mesmo aditivo. Mesmo aditivo. Rodar o modelo é... Isso. Então, como é que fica? Só depois é que ele acrescenta esse cálculo. Não. Já durante ele acrescenta. Aí já acrescenta. Isso. Então, em vez de ele maximizar a soma das folgas, ele vai minimizar esse valor que ele criou. E as restrições exatamente as mesmas. Do modelo aditivo. E com essa restrição passível de ajuste. Ou eu elimino ela, ou eu faço maior que 1, menor que 1. Tranquilo? Deu para entender a lógica, pelo menos? Só que é o seguinte, esse é o modelo, assim como eram aqueles modelos lá dos radiais, é um modelo de programação fracionária. Esse é um modelo que eu não consigo resolver. Antes de resolver esse modelo, eu tenho que linearizar esse modelo. E no próprio artigo lá do Tony, ele já mostrou o modelo, a proposta dele de um modelo fracionário, e já mostrou como linearizar esse modelo. Então não vai ser esse modelo que vocês vão implementar. Vocês vão implementar uma versão linear desse modelo, que vai chegar no mesmo resultado. Então, uma coisa que vocês vão implementar, outra é como interpretar. Então, vocês vão interpretar usando isso aqui, né? Que é o modelo que usa as fórmulas relativas para chegar na eficiência. Bom, como linearizar esse modelo? E aqui que talvez comece algum tipo de confusão. Porque é o seguinte, eu cheguei a falar para vocês lá quando eu falei dos modelos radiais, né, que quem inventou esse processo de linearizar modelos fracionários foram os próprios Shines e Copland, que eles já mexiam com otimização há muito tempo, e foi o método para como se linearizar o modelo fracionário foi deles, foi a criação deles. Então, usando o método deles, ao contrário do modelo do modelo CCR e do modelo DCC, aqui eu tenho que acrescentar uma variável, que eu vou chamar essa variável de T. E essa variável eu vou chamar ela de variável de linearização. Então, assim, eu não vou detalhar os procedimentos dele, mas eu preciso dessa variável nesse caso para poder linearizar o modelo. E aí, eu tenho esses procedimentos, né, que eu preciso multiplicar o numerador
e o denominador por t, e aí eu igualo o denominador a 1. E aí depois que eu rodar o modelo, essa variável t eu tenho que usar ela para ajustar todas as variáveis que eu obtive. Então o modelo linear, ele vai ter essa cara aqui. Em vez de ser 1 menos a média das folgas relativa dos inputs, eu vou ter t menos essa média das folgas dos inputs. Então eu vou ter que acrescentar essa variável t, e aqui embaixo, de novo, tem essa variável t, e aí eu igualo a 1. Então é a mesma coisa, eu igualo o numerador a 1. Só que eu tenho que ter essa variável t. Aqui as mesmas variáveis lá do modelo aditivo, só que eu tenho que multiplicar por t o valor dos inputs e dos outputs. E eu tenho a restrição que a soma dos lambdas tem que ser igual a t. E de novo essa variável pode ser ajustada para o modelo constante, variável ou híbrido. Se for maior ou igual, menor ou igual. Então, esse é o modelo SVM linear. A diferença é que eu tenho essa variável t, que é uma variável que não tem significado prático nenhum, é uma variável de linearização. Eu só acrescento ela para poder linearizar. Então, eu vou chegar nos mesmos resultados que eu chegaria lá no modelo fracionário, só que de uma forma linear. Só que a diferença é o seguinte: eu tenho que ajustar todas as minhas soluções que eu chegar nesse modelo por essa variável t. Então, como seria a meta do modelo SVM? A meta era a mesma coisa que no modelo aditivo? É a mesma coisa que no modelo aditivo. A única coisa que muda no modelo aditivo para o SVM é que agora eu tenho uma medida que permite me dar um valor entre 0 e 1. Mas a meta é exatamente, o modo de calcular a meta é exatamente o mesmo. Só que, nesse caso, para poder fazer a linearização do modelo, eu acrescento essa variável t. E eu tenho que ajustar o valor da folga por essa variável t. Então, é o valor do input menos a folga dividido por t. Ou o valor do output mais a folga dividido por t. Então essa é a diferença. A única diferença. Não é que mudou alguma coisa, é que à medida que eu linearizei o modelo, é como se eu tivesse colocado um errinho no modelo, que é essa variável t. E depois eu preciso compensar essa variável que eu acrescentei para linearizar. Então por isso que eu tenho que dividir a folga que eu achar por t. E o procedimento 2? Qual era o procedimento 2 lá do aditivo? O lambda vezes o valor, eu faço a combinação linear, eu chego na meta. Aqui é a mesma coisa, só que eu também tenho que dividir essa combinação por t. Porque cada lambda também vai estar enviesado pelo t. E aqui também, cada lambda vai estar enviesado pelo t. Então eu faço essa combinação e divido pelo t. Eu chego no valor da meta. Certo? Bom, aquele mesmo exercício lá. Lembra lá que eu cheguei naquelas folgas, naquela soma de folgas que não tinha significado prático. E lembra que a unidade C, D e E eram eficientes. Nesse caso, eu fazendo o modelo SVM, eu chego que as três aqui do meio têm eficiência igual a 1. A unidade A tem eficiência de 0,83%. Como é que eu interpreto essa eficiência de 0,83%?
Quer dizer, o seguinte, em média, os inputs têm que ser reduzidos em 83%. É lógico que o caminho que eles vão tomar é completamente diferente. Mas em média eles vão ter que ser reduzidos em 83%. Em média os outputs têm que ser aumentados em 1 sobre 0,83%. Pode falar. Em média tem que ser reduzido em 27, em 17%. Mas isso, 83 é muito agressivo, né? Em média, os inputs têm que ser reduzidos em 17% e os outputs aumentados em 17%. Isso. Quer dizer, eu estou multiplicando eles por 0,83, então em média eles têm que ser reduzido esse valor e o outro em média tem que ser aumentado também de 17%. Porque eu divido eles por 0,83. Em média. Só que na prática cada um vai ter um caminho diferente. Isso aqui é a mesma coisa, 0,62, esses aqui eficientes, esse aqui 0,90, esse aqui 0,62. Então agora sim eu consigo separar e identificar o quanto cada um é eficiente e quanto cada um é ineficiente. Esses valores das folgas, não sei se vocês lembram lá dos valores do aditivo, mas deu a mesma coisa? Acho que é muito longe. Né? Deu 1, 0, 0, 4, 0, 0. Lá deu uma coisa diferente, né? Deveria dar a mesma coisa? Não. Por que não? É que negócio que eu considero a escala lá das variáveis e o outro não, né? Então, mas essa folga aqui que está no exemplo é uma folga absoluta também. Não é uma folga relativa que está aqui. Se ele segue o mesmo princípio do aditivo, que é a menor distância até a fronteira, ele deveria chegar no mesmo resultado, sim ou não? Deveria chegar ao mesmo resultado, só que o resultado não é único. Eu tenho múltiplas possibilidades que dão a mesma distância até a fronteira. Aquela distância ela ser mínima, eu posso fazer isso de mil maneiras, tendo várias combinações diferentes de folga. Então, esse resultado aqui vai ser sempre o mesmo, só que eu posso chegar a valores aqui diferentes. É uma isoquanta aí. Mas eu posso chegar a folgas diferentes, mesmo tendo o mesmo resultado aqui. Então, não necessariamente essas folgas eu vou chegar igual, e não necessariamente se eu rodar o modelo de novo, eu vou chegar a mesma coisa aqui. Eu vou chegar a mesma coisa aqui, com certeza. Mas aqui não necessariamente. Por isso que eu não cheguei lá no aditivo e aqui. Mas deveria ter chegado, porque o princípio é o mesmo. Então, eu posso ter múltiplas soluções que dão o mesmo resultado. Que não vai fazer tanta diferença. O importante é eu ter um caminho mais curto até a fronteira. Não pode só colocar aqui ou aqui ou aqui. Mas para usar as metas, a gente já pode fazer diferença. Na meta, sim. Porque aí, qual meta é mais adequada? Sim. Será que tanto faz? Sim. Nunca eu acho que tanto faz. Por isso que, às vezes, eu olhar com uma orientação definida pode ter uma vantagem. Porque nem sempre o SPM é totalmente indicado para toda e qualquer situação. Às vezes faz mais sentido eu olhar só para o output ou só para o input. Do que olhar para tudo ao mesmo tempo. Porque justamente eu tenho várias possibilidades de chegar a essa fronteira e todas são igualmente adequadas. Sei. É igual aquele caso do aeroporto, né? Pegar a ideia de que tem que reduzir o tamanho da pista. Fica esquisito. Então, tudo depende do problema, né? do problema que eu estou querendo fazer. Mas matematicamente eu tenho essas várias possibilidades. Aqui é o T que eu achei.
Então o T não tem uma interpretação prática, né? Ele é uma variável de linearização. Então, o que eu faço para achar nessa meta 1, para chegar nessa meta 1? Menos a folga do Isso. Eu pego o valor original, que eu já não lembro quanto é, mas menos a folga zero dividido por T1. Aí eu pego o valor original, menos essa folga de 1 dividido por 1. Aqui embaixo, a folga original, menos a folga que eu obtive dividido pelo T, que é 0,67. Então, no caso aqui, seria o valor original menos 1, não menos 0,67. Menos 0,67 dividido por 0,67. Teria até que ver se eu dividisse essas folgas por esses valores, se daria igual ao aditivo. Né? Talvez até desse, eu não fiz, mas isso não inviabiliza aquilo que eu falei, que pode ter múltiplas possibilidades de resultado. Mas é porque essas folgas aqui elas estão enviesadas por esse valor T. O aditivo também, se você rodar a variação, ele vai dar muito. Pode dar múltiplas soluções. Os lambdas, como é que eu consigo achar a meta usando os lambdas? Isso. Aqui eu vou usar o valor, só que aí eu vou pegar o valor dividido pelo T. Então, cada lambda vezes o output relacionado àquela DMU, só que depois eu divido pelo T. Então aqui eu tenho as metas. Que não necessariamente vão ser iguais àquelas do aditivo, apesar de partirem do mesmo princípio. Certo? Dúvidas até aqui? Então, acho que a gente pode parar por aqui por hoje. Então, faltou um pedacinho ainda de modelos não radiais. A hora que vem a gente termina e já começa a implementar no Excel esses modelos. O aditivo, o SBN, faltou um outro modelo ainda. E faltou ainda falar do modelo SBN orientado, porque ele pode ter orientações. Mas aí depois a gente fala disso.